Você quer configurar as suas mensagens de um jeito bem personalizado e humanizado? É sobre isso o vídeo de hoje. Oi, eu sou a Michelle e aqui eu vou te trazer um conteúdo muito legal. Eu vou te mostrar todos os detalhes para você personalizar o seu fluxo de mensagens e deixar ele muito mais potente do que ele já está. Vamos lá? Eu já deixei a minha Vox aqui aberta, então eu vim aqui em automação e funil de conversão. Eu vou criar o nosso fluxo de exemplo aqui dentro do meu produto, exemplo, Pix gerado. Mas se você está criando ou configurando as suas mensagens em um outro tipo de funil, não tem problema nenhum. Pode ficar por aqui mesmo, porque as configurações, elas são basicamente as mesmas para todos os fluxos, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa aqui, como é que a gente faz para adicionar uma mensagem? Então, a gente vem aqui nesse botãozinho, clica nesse mais e a gente escolhe a opção mensagem. Essas três opções aqui embaixo, a gente vai falar em um outro momento, em um outro vídeo, então não vamos focar nelas agora. Vamos aqui em mensagem. O que a gente tem aqui logo de cara? O nome de referência, ele é o título da sua mensagem. Só que isso não vai aparecer para o seu cliente, é só um método para você poder organizar melhor as suas mensagens e conseguir encontrar elas de um jeito mais fácil aqui dentro do seu funil. Aqui embaixo é onde você vai escrever a mensagem que você quer enviar para o seu cliente, tá? Então, que tal a gente começar com uma mensagem de saudação? Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Só para a gente dar um oizinho para o nosso cliente. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o título. Saudação. Perfeito. Agora a gente vai criar a nossa mensagem. Só que antes disso, o que a gente tem aqui na nossa barra? Porque tem bastante coisa legal para a gente personalizar a nossa mensagem. Então, a gente tem negrito. A gente pode deixar o nosso texto em negrito. A gente tem itálico, para deixar meio deitado. Tem o taxado, que é o riscado. Tem o nosso monoespaçado, que é com uma fonte um pouco diferente. E aí tem a lista numérica, a lista de marcadores, que são aqueles pontinhos. A gente tem a citação e, por fim, a gente tem o código. Mas o mais legal disso tudo aqui são as nossas variáveis, né? Então, o que são as variáveis? A gente vem aqui nesse símbolo aqui de inserir variável, vem em geral e vamos colocar a nossa variável de saudação. Eu vou tirar essa formatação que a gente colocou aqui. Com essa variável de saudação, a Vox ela vai entender qual que é o período do dia que o seu cliente está recebendo essa mensagem e vai mudar de acordo com o horário. Então, se a mensagem for enviada de dia, aqui vai aparecer um bom dia. Se for de tarde, vai aparecer um boa tarde. E se for de noite, vai aparecer um boa noite. Então, a Vox vai entender qual que é o horário e ela mesma vai alterar para ficar mais natural possível para o seu cliente. Legal, agora vamos chamar o cliente pelo nome dele, né? Então, isso é super importante porque traz uma sensação de proximidade, uma sensação de humanização, tá? Então, sempre que possível, use o nome do cliente. A gente vem aqui em variável, contato e primeiro nome. Aqui dentro dessa opção de variável, a gente tem muitas coisas, muitas opções. Então, o que eu sugiro? Vai olhando, vai entendendo para que cada uma serve, vai brincando um pouquinho, até para você entender o que é o melhor para o seu produto e também para a sua comunicação, beleza? A gente aconselha você usar o máximo possível de variáveis que puder, porque assim, além do seu texto ficar personalizado, né? Como consequência, isso ajuda a minimizar as chances de bloqueio do seu número, beleza? Então, a gente já tem aqui saudação, primeiro nome. Vamos perguntar como que ele tá e vamos colocar um emoji feliz. Agora chegou o momento da gente configurar um pouco mais a fundo a nossa mensagem. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês todas as ferramentas que a Vox oferece para a gente turbinar cada mensagem. Vamos começar por esse primeiro quadradinho aqui, o arquivo. Aqui em arquivo, você pode enviar um arquivo, que pode ser um PDF,
com dicas de como usar o seu produto ou como adquirir o seu serviço. Você pode adicionar um áudio também, então você pode gravar o áudio pelo celular ou pelo próprio WhatsApp, fazer o download para o seu computador e jogar aqui dentro da sua Vox para ser enviado como parte do seu fluxo também. Foto, GIF e figurinha é bem parecido com o WhatsApp, então você pode adicionar as suas próprias figurinhas, próprias fotos e os seus GIFs. E por fim, a gente tem o vídeo, então você pode adicionar um relato de algum cliente seu falando super bem do seu produto, do seu serviço, como uma prova social, ou até mesmo pode ser um vídeo seu explicando um pouquinho mais sobre você, sobre o seu serviço. Isso vai bastante da sua imaginação. Agora, a gente vai para essa opção aqui, que é o contato. Sabe quando você compartilha um contato de telefone com alguém pelo WhatsApp, fica parecendo que você enviou um cartãozinho com o seu telefone para ele? Então, é isso que essa opção faz. Ela envia o seu cartão para o cliente, para ele te adicionar na sua agenda, para ele te adicionar na agenda dele, né? De um jeito mais fácil e mais rápido também. E, mais um ponto, ajuda a minimizar as chances de bloqueio do seu número. Então, quando a gente clica em contato aqui no cartãozinho, você vai ter duas opções de envio. Então, se você deixar essa chave ligada, quando tá azul é porque tá ligada, o telefone e o nome do atendente que tá enviando o seu funil, eles vão ser usados no cartão contato. Se você quiser, você ainda pode escolher o nome do contato que vai aparecer aqui. Então, se vai ser o primeiro nome do atendente, se vai ser o nome do chat, ou se você vai personalizar como você quiser. Se você escolher desligar essa chave, você vai precisar inserir manualmente o telefone e o nome de contato do atendente que vai aparecer no cartão contato. Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo. O que a gente tem aqui? No funil de conversão, a gente tem também a opção de enviar automaticamente o QR Code do Pix ou o boleto em PDF para o nosso cliente. Então, dependendo do evento que você está criando as suas mensagens, no meu caso, a gente está em Pix gerado, então eu posso adicionar o QR Code de venda para enviar para o meu cliente. Há uma dica aqui. Dentro das variáveis, você também consegue adicionar o código copia e cola do Pix ou o código do boleto usando todas essas variáveis que tem aqui dentro. Então, a gente vem em venda e aqui a gente tem código do Pix e link do Pix. Se a gente tivesse no evento de boleto gerado, ao invés de aparecer o código e o link do Pix, ia aparecer o boleto em PDF e o código de barras também, para a gente enviar de um jeito mais fácil para o nosso cliente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o atraso. Para você entender o atraso, é legal que você tenha visto o vídeo de fila de mensagens, mas se você não assistiu, não tem problema, pode ficar por aqui mesmo, mas depois eu recomendo que você volte lá nos nossos vídeos, maratone também sobre a fila de mensagens, para você conseguir conectar melhor um conteúdo com o outro. Então vamos lá. O atraso, ele é o tempo que a Vox vai esperar para colocar a mensagem na fila de mensagens depois que a mensagem anterior foi enviada. Vou explicar melhor. Imagina que você tem uma sequência de mensagens e cada uma dessas mensagens pode ter um atraso configurado. Esse atraso ele é basicamente um cronômetro que diz quanto tempo a Vox vai esperar para agendar o envio da próxima mensagem. Então vamos dar uma olhada no meu exemplo aqui que eu criei. Essa primeira mensagem, ela não tem um atraso. Então, ela vai ser colocada na fila de mensagens assim que esse evento aqui for gerado. Já a nossa segunda mensagem, ela tem um atraso de 5 minutos. Então, se a primeira mensagem foi enviada 10 horas, a segunda vai ser agendada para ser enviada por volta das 10h05. Essa terceira mensagem também tem um atraso de 5 minutos. E esse atraso ele é em relação ao envio da mensagem anterior. Então, quando a mensagem 2 for enviada, essa mensagem aqui, a 3, vai ser agendada para ser enviada 5 minutos depois. Então, se a gente enviou a mensagem 2 por volta das 10h05, essa mensagem aqui vai ser agendada para ter o envio por volta das 10h10. E assim por diante, tá? O fluxo segue assim por diante. Agora, um detalhe importante.
O tempo real, ele pode variar um pouco, porque os envios, eles dependem do tamanho da fila de mensagens no momento de envio. Então, se a fila estiver cheia, pode ser que demore um pouquinho mais do que o previsto para enviar as mensagens, mas a lógica ela continua a mesma. Cada mensagem espera o tempo configurado antes de ser enviada. Então, se restou alguma dúvida em relação a isso, fica à vontade para chamar o nosso time de atendimento, que eles também vão super te ajudar em relação a isso. Vamos voltar lá pro nosso funil. Agora a gente vai falar sobre o digitando. Sabe quando aparece para você, quando você está recebendo a mensagem de alguém e aparece lá no seu WhatsApp digitando ou até mesmo gravando áudio para mostrar que a pessoa está escrevendo? Aqui é exatamente a mesma coisa. Se você quiser que apareça digitando ou gravando áudio na hora, é só habilitar esse botão aqui. Se você subir um áudio nessa mensagem, vai mostrar o balãozinho de gravando áudio. Mas se não tiver áudio, fica só o balãozinho de digitando mesmo, tá? Tá vendo esse tempo aqui, ó? Simular digitando entre 5 e 20 segundos, você pode aumentar ou você pode diminuir esse tempo. Essa configuração aqui é apenas para caso você queira colocar um tempo diferente para uma mensagem específica. Por quê? Porque a Vox, ela já tem um digitando global lá no módulo Minha Vox. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó, o que a gente tem aqui no geral? A gente tem o digitando e gravando automático. O que é isso? A Vox, ela vai fazer o seguinte. Ela vai ver o seu texto, ela vai escutar o seu áudio e vai calcular quanto tempo uma pessoa demoraria para digitar o texto ou para gravar o áudio. E aí, ela vai demorar exatamente esse tempo para enviar a mensagem ou o áudio, e durante esse tempo vai ficar aparecendo, digitando ou gravando lá para o seu contato, para o seu cliente. Se tiver mensagens muito longas, pode ser que a Vox calcule que precisaria de mais tempo para escrever a mensagem e vai demorar esse tempo para enviar ela. Isso também pode acabar deixando a sua fila rodando um pouco mais devagar, mas é algo super normal, então não se preocupe quando isso acontecer. A gente aconselha muito você a usar essa configuração aqui, porque ela deixa os envios bem mais humanizados e mais um ponto aqui, ajuda a minimizar as chances de bloqueio do seu número. Então, se você preferir, você pode mudar de automático para manual e definir quanto tempo vai ser o tempo que a Vox vai deixar o digitando ali aparecendo para o seu contato. Se você mudar para manual, a gente vai usar esse tempo aqui para enviar todas as mensagens automaticamente pela Vox. Então, vamos voltar lá para nossa automação. Beleza. Aí, você deve estar se perguntando, pô, Michele, se eu tiver um digitando geral configurado e habilitado lá no módulo Minha Vox, que a gente acabou de ver, e também eu adicionar um digitando dentro da minha mensagem, qual que a Vox vai levar em consideração? É uma ótima pergunta. Para todas as mensagens que tiver um digitando configurado dentro delas, que é o caso dessa minha mensagem aqui, a Vox vai usar essa configuração. Para as outras mensagens que não tiver nada, a Vox vai usar o que você configurou lá no módulo Minha Vox. Um ponto importante. Você viu que a gente criou os textos, a gente alterou bastante coisa, a gente adicionou coisa, só que a gente não apertou em nenhum botão para salvar? Conforme você vai mexendo nas configurações dos seus funis, a Vox ela já vai salvando tudo automaticamente, então não precisa se preocupar em relação a alterar e salvar. Ela já faz isso sozinha. Vamos falar agora sobre a resposta. Eu tenho um exemplo já pronto aqui pra gente. O que é a resposta? A resposta ela serve para esperar o contato responder essa mensagem antes de continuar o fluxo. Então, primeiro você vai configurar um tempo que a Vox vai esperar pela resposta do cliente. Então, você pode configurar por minutos, por hora ou até mesmo por dia. No meu caso, a gente vem aqui, né? Clica no cartãozinho de resposta, vai aparecer esse campo aqui. No meu caso, eu vou deixar
um tempo de resposta de 1 hora aqui no nosso exemplo. Quando você ativa essa funcionalidade de resposta, você pode criar um fluxo para seguir, caso o contato responda, e um outro fluxo para seguir, caso o contato não responda dentro desse tempo aqui que você configurou. No meu caso, a gente vai esperar 1 hora, né? Então, se o contato responder antes de 1 hora, a Vox vai enviar esse fluxo aqui em cima. Se passar 1 hora e eu não tiver nenhuma resposta do meu cliente, a Vox vai enviar esse fluxo aqui de baixo. Ó, tá vendo que a bolinha, quando o cliente não responde, ela é vermelha? Então, vai enviar essa mensagem aqui embaixo. Se você não quer continuar a conversa com um contato que não tá te respondendo, só para não correr risco dele marcar você como spam, é só deixar essa opção vermelha sem conectar com nenhuma caixinha. Então, o cliente vai parar nessa mensagem aqui, não vai ter uma continuidade. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Para o nosso funil. Beleza, e o horário? O que ele faz? O horário é a janela que a Vox vai esperar para enviar as suas mensagens. Então, essa função de horário, ela é super útil com a função de dias. Eu vou deixar os dois abertos aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Normalmente, as pessoas, elas escolhem por enviar mensagens dentro do horário comercial, que é das 9 às 18, de segunda a sexta-feira, por exemplo. Então, com essa configuração, você pode limitar os dias e os horários que essa mensagem vai poder ser enviada. Se você não quiser ter esse limite, tá tudo bem, é só não adicionar essas opções, mas eu acho melhor, porque aí a gente evita de mandar mensagem de madrugada, por exemplo, ou num domingo, né, 6 horas da manhã. Pra gente finalizar sobre as nossas configurações, vamos dar uma olhada aqui no nosso avançado. Aqui tem bastante coisa bacana. O que a gente tem? Pular essa mensagem caso já exista uma conversa anterior. Essa é bem simples. A Vox, ela não vai enviar essa mensagem e vai pular para a próxima mensagem, caso você já tenha algum histórico de conversa com esse contato. Tranquilo, né? Vamos para o próximo. Cancelar fluxo caso já exista alguma conversa anterior. Esse daqui é bem parecido com o de cima. A diferença é que vai cancelar o resto do fluxo por completo. Ou seja, o seu contato ele não vai receber mais nenhuma mensagem desse fluxo aqui, caso você tenha algum histórico com ele. Manter conversa não lida. Vamos supor que a Vox ela fez os envios das suas mensagens e durante a conversa o cliente foi te enviando umas mensagens, umas perguntas, porque ele realmente imaginou que estava conversando com uma pessoa. E aí, quando você abre a Vox no dia seguinte, você não vai conseguir ver que o seu cliente fez perguntas, né? Então, quando você mantém a conversa não lida, mesmo que o cliente interaja com a Vox durante os envios das mensagens, quando você abrir a Vox, vai mostrar que existem mensagens a serem respondidas ali na conversa com o seu cliente, tá bom? Agora a gente vai para o enviar arquivo personalizado vindo da API. Essa é uma opção um pouquinho mais complexa, mas é para personalizar ainda mais o seu funil, só que usando uma API. Então, se você tiver interesse nisso, aí eu recomendo que você fale direto com o nosso atendimento, que eles vão te ajudar direitinho em relação a isso. E por fim, o randomizador de mensagens. Esse daqui é muito legal, é um dos meus preferidos. O que é o randomizador de mensagens? Ele ajuda também a evitar que o seu número caia, que o seu número seja bloqueado. O que ele faz? Você pode configurar até 5 mensagens diferentes e a Vox vai escolher uma delas para enviar de maneira aleatória para cada contato. Então, quando a gente ativa essa opção de randomizador de mensagem, aqui embaixo tem a opção de adicionar mais mensagens, olha só. Em cada um desses campos, você pode escrever uma variação da sua mensagem. Então, toda vez que algum cliente entrar em contato com a Vox não vai enviar a mesma mensagem para todos. Ela vai mesclando entre essas 5 mensagens. Isso é muito top, não é?
E quando você usa esse randomizador de mensagens junto com o randomizador de fluxo, faz o seu funil de mensagens disparar, ficar muito potente e ter um baita diferencial em relação aos seus concorrentes. Então, use e abuse desses randomizadores. Pronto, agora você já sabe como configurar uma mensagem automática na Vox para deixar ela bem humanizada e personalizada. Se tiver alguma dúvida, é só acessar a central de conhecimento da Vox, que fica aqui no seu perfil. Muito obrigada e até o próximo vídeo.